dia 24 de outubro, no final desse mês, nós teremos as eleições para presbíteros aqui na igreja. E nós estamos fazendo uma série de mensagens aqui, curtas, rápidas, para que a igreja entenda a função, os adjetivos, as características que precisa ter um presbítero. E a gente tem usado como base o texto que está em Tito, no capítulo 1, no verso 7. É um dos versículos, aliás. Tito, capítulo 1, tem um texto lá sobre os presbíteros. Hoje nós vamos ler o verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o presbítero seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido por lucro desonesto. O presbítero é o encarregado da obra de Deus e deve fazer tudo em louvor e honra ao nome dele. O irrepreensível que fala aqui, o presbítero André já detalhou mais na semana passada. Só queria repetir a definição de presbítero na nossa língua, que é aquele que não dá margem à repreensão ou censura. E o que nós vamos falar um pouquinho mais aqui é sobre a parte que ele não deve ser ávido por lucro desonesto. E isso está ligado diretamente à área material, à área financeira. Tá? Em outras versões, fala assim, que ele não deve ser cobiçoso por torpe ganância, não deve ser ganancioso, ou uma tradução da tradução brasileira da Bíblia, nem amigo de sórdidas ganâncias. Na igreja, o presbítero é o responsável pela administração dos bens. Por isso, ele deve ser irrepreensível na igreja, no seu lar e também no seu trabalho. No lar, que é a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida particular e muitas vezes privada, deve viver de acordo com o que ele ganha. Ele deve cumprir as suas responsabilidades e compromissos. E aí nós estamos falando, sim, das suas contas em dia, dos impostos e dos seus dízimos com a igreja. O estatuto da igreja presbiteriana fala que o presbítero tem que ser dizimista. Então essa é uma determinação do estatuto, mas também é bíblico, né? Todos nós devemos ser, mas o presbítero, por ser a liderança da igreja, conforme o estatuto da IPB. E aí a gente nos remete ao texto que está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, bastante conhecido, que é aquele: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, os impostos é duro de pagar. Às vezes, multa, né? Multa de trânsito racha o coração, né? A hora que tem uma multa. Mas nós temos que estar com essas obrigações em dia, né? E 1 Timóteo 3, de 4 a 5, ele deve, diz assim, né? Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? A seriedade disso na própria palavra. Estou falando até então na sua vida pessoal, no seu lar. No trabalho, ele deve ser honesto, obviamente, correto, justo e principalmente tomar cuidado com as suas associações, as suas parcerias, assim como está em 2 Coríntios, no capítulo 6, que fala para não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Então, muito cuidado. Os presbíteros têm que tomar, a igreja, o crente como um todo, né? Mas os presbíteros principalmente, têm que tomar cuidado com esse jugo desigual. E agora na igreja, né? A igreja, o presbítero faz parte do conselho. Nosso conselho é formado pelo presidente, o reverendo Ricardo, pelo vice-presidente, o presbítero Marcos Medeiros, nosso tesoureiro, o presbítero Reinaldo, que é a ponte com a tesouraria, que é cuidado pela Valéria. Além do nosso pastor Neidi, também faz parte do conselho, além dos outros presbíteros também. Além disso, a nossa igreja, não sei se os irmãos sabiam, mas a nossa igreja tem uma comissão de exame de contas, tá? Que é o nosso conselho fiscal, que é formada por os irmãos Renê, Belani Delci, pelo Murilo e pela Rosana Quezada. Eles, de tempos em tempos, acho que vai para a terceira reunião agora nos próximos dias,
De tempos em tempos ele pega as contas da igreja, olha para ver se está tudo certo. Ou seja, isso é muito sério na igreja presbiteriana, é muito sério para o reino de Deus. E ainda, os presbíteros são responsáveis por decisões administrativas, e que muitas vezes, irmãos, é difícil. Muitas vezes não é unânime. A gente tem que passar por votações dentro do conselho. E essas votações, muitas vezes, há pontos divergentes. Mas o que é principal aqui? No final, todos devem estar unidos. A decisão que é tomada tem que estar em paz no coração de todos, para que a gente tenha certeza que é o direcionamento de Deus. Inclusive, nós temos que pedir para a igreja orar pelo conselho, sempre, mas nesse momento em especial, porque nós temos uma decisão boa, né? Mas muito difícil de ser tomada, que é a destinação, o que fazer com os recursos que entraram na conta da igreja em função da venda dos terrenos. Nós tínhamos 2 terrenos, 3 na verdade, né? 3 terrenos que foram vendidos este ano, glória a Deus por isso. Porque tinha um que estava há 10 anos a ser vendido e vendeu no meio dessa confusão de pandemia e tudo mais. Então assim, glória a Deus. Mas o que nós devemos fazer? O que Deus quer que nós façamos, o que Deus quer de nós. E essa é a oração que nós do Conselho pedimos para vocês. Que é uma decisão difícil, mas que a gente tem que estar em paz, temos que ter sabedoria, humildade, dentro do Conselho, um respeito mútuo, né? Que esses são esses adjetivos que precisam fazer parte do dia a dia de um presbítero. Então, para que vocês conheçam um pouquinho mais, estamos à disposição, se precisarem de mais informações e qualquer dúvida que tiver sobre a função e tudo mais. Tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado pela atenção.